Olá, gente, bem-vindos a mais um Bate-Papo Petit Jornal dessa semana. Estamos eu e o professor Tanguy Bagdadi aqui para trocar algumas ofensas e algumas agressões, porque essa semana ele não se comportou muito bem, ele está criando muito problema, está me dando muito trabalho e, consequentemente, eu acho que eu deveria resolver isso em público e, consequentemente, dar a oportunidade também dele se defender. Então, o trabalho que eu estou te dando é porque eu estou pensando em sacar o FGTS, é isso? Você está querendo sacar o FGTS, está me enchendo o saco. Doido para sacar o FGTS. Porque você quer saber onde é que você bota o dinheiro, o que você faz com o dinheiro. Eu já disse para você, tira de lá tira da Caixa Econômica, que é o melhor que você faz. Está todo mundo tirando o dinheiro. Claro, tirar até quem não tem dinheiro está tirando dinheiro, tá uma maravilha. E o saque do FGTS, o governo acha que vai, fazer a economia decolar. Decolar? Não vai não, cara. O saque do FGTS, segundo expectativas do próprio governo, vai levantar 35 bilhões de reais. Pô, já resolvi minha vida, hein? Resolvi a sua vida? Mas da economia brasileira não resolve. Pra gente ter uma ideia, só o 13º levanta 196 bilhões. Então não é um impacto tão significativo, é um impacto de curto prazo, tem sempre um efeito positivo sobre as expectativas, e também é bom a pessoa ter o direito a sacar o dinheiro que é dela e que no FGTS está rendendo menos do que a inflação. Então, qual é a diferença de rendimento? Pra você ter uma ideia, o rendimento do FGTS hoje está por volta de 0,3% ao mês. Uhum. Então é um rendimento muito reduzido que muitas vezes acaba... É um terço da... É metade da poupança. É um pouco menos da metade da poupança e a caderneta de poupança, que não é exatamente uma aplicação financeira extremamente rentável. O Brasil que apresenta outras oportunidades muito mais interessantes. É o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma dessas possibilidades. Você também tem CDB, você tem também renda variável, que é sempre uma possibilidade. Tem LCI, que são letras de crédito imobiliário, LCA, que são letras de crédito agrícola. Basicamente, LCI você vai financiar especulação imobiliária e a LCA você vai financiar desmatamento. Tá, então você tem que ver qual capita que você prefere. Exatamente. Aí você pode escolher como Na área de consciência limpa. Consciência limpa? Na consciência limpa não entra no investimento aí. Você que está querendo ganhar dinheiro ou quer ter uma consciência limpa? Não, claro. Você quer ter os dois, é isso? Não, os dois não, de maneira nenhuma. Entendi. Até porque se eu pego meu dinheiro e dou para a Unicef, por exemplo, não rende nada de volta, né? A Unicef não é uma associação séria e tal? Não, mas não devolve dinheiro. Não devolve? Não. É mesmo, cara. Não. E eu tava vendo uma notícia que me chamou muita atenção, cara, e eu tô pensando em trazer essa ideia pro Brasil. Eu vi que tem um rapaz, qual é o nome daquele país lá, com L? Não, começa com B, na verdade. É Bielorrússia? Bielorrússia. Aliás, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber se alguém... Por que Bielorrússia, de repente, virou Belarus? Todo mundo agora chama esse troço de Belarus. Mas não é em inglês, no meio do inglês, do japonês, assim, do chinês? É em bielorrusso, só que se você chamar Bielorrússia de Belarus, você tem que chamar a Rússia de Rus. Cara, o pessoal tá chamando Pequim de Beijing. De Beijing. Pequim sempre foi Pequim, agora virou Beijing. Então, e o Lukashenko, ele tá fazendo uma medida que eu acho até melhor do que o saco do FGTS. Quem é Lukashenko? Lukashenko é o presidente da Bielorrússia. Onde fica a Bielorrússia? Do lado da Rússia. Do lado da Rússia? Mas é a parte bonita. É esse mapa que tá aparecendo aqui? Esse mapa tá aparecendo aqui em cima. Exatamente. Que maravilha. Bonito, né? Muito bonito. Agora entendi. Então, o rapaz, ele resolveu que uma boa maneira de estimular as pessoas a trabalharem para evitar o parasitismo social era cobrar multa de desempregados. Então, se você trabalha menos de 183 dias por ano, você está passível a pagar multa. Você acha que economicamente isso é uma boa decisão? Eu acho inclusive que está gerando emprego, porque vai ter um burocrata lá contabilizando quantos dias você trabalhou. E a pessoa, naturalmente, se ela não trabalha, é porque ela está de vagabundagem. E, inclusive, ela tem o dinheiro guardado para poder pagar a multa. Mas conta, de onde ele tirou essa medida? Então, o Lukashenko é um ditador bizarro, né? Ele é realmente um cara totalitário. É uma forma de controle social, assim, não tem muita outra explicação. Como é que você multa o cara que é desempregado, sabendo que a economia da Bielorrússia não é lá essas maravilhas, não é exatamente a economia da Califórnia que te oferece emprego para qualquer um. Ele está à frente do governo da Bielorrússia desde os anos 90, Desde os anos 90, bastante tempo. E aí você começa a ter muitas críticas com relação a ele. Lembra que aconteceu uma série de mudanças de governo ali naquela região recentemente, ou nos últimos 10 anos, e ele permaneceu intacto. Ele permaneceu intacto dando porrada em todo mundo. E essa me parece que é mais uma forma de controle social. Não tem muita outra explicação. O alinhamento da Bielorrússia com a Rússia é fortíssimo. Fortíssimo, né? Fortíssimo. Então, é mais um motivo pelo qual é muito difícil tirá-lo. Então, você consegue, por exemplo, demover o governo da Ucrânia pelo fato de que a Rússia é contra o presidente da Ucrânia na década passada. Tirar o Lukashenko de lá é mais difícil, muito mais complicado.
Então, na hora que todo mundo vai para a rua para protestar, ele diz, estão protestando contra mim, então vamos ver se você perdeu o seu emprego, o que vai acontecer com você. Mas tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto, não? Sobre o Lukashenko é isso. Eu estava vendo aqui uma chamada hoje na internet, me realmente, claro que saltou aos olhos, de rompimento de relações diplomáticas entre Turquia e Holanda. O que está acontecendo entre os dois? Então, o que está acontecendo entre os dois é que no mês que vem, em meados de abril, vai ter um referendo na Turquia para decidir se o Erdogan ele merece ter mais poderes ou não. Mas o Erdogan é um cara confiável. Ele é um cara confiável, um democrata, sem qualquer outra coisa, né? Ele acredita realmente na participação popular. Então ele está consultando a população turca se ele merece ter mais poderes ou não. E, como a gente sabe, tem muito turco na diáspora, né? Tem muito turco que mora tanto na Alemanha quanto na Holanda, por exemplo. E começaram aí alguns ministros do Erdogan para a Holanda, por exemplo, para fazer campanha, para a Alemanha para fazer campanha. Mas é um pouco estranho isso, você ter um ministro, mesmo que seja, enfim, aceitável juridicamente, me parece um pouco estranho um ministro de Estado de um outro país visitando o seu país para fazer campanha em relação a um referendo. Me parece algo, no mínimo, pouco usual, né? Isso, é exatamente a opinião do governo da Holanda, que afirmou que não podia entrar. Até porque existe uma discordância de grande parte dos países europeus com relação ao teor da consulta, como assim está querendo aumentar ainda mais seus poderes. Lembrando que ele já passou por diversos cargos no governo e se manteve sempre com muito poder. E atualmente, como presidente, ele quer aumentar ainda mais o poder dele. Então, dessa maneira, ele está aumentando muito o poder do executivo, diminuindo muito o poder do legislativo, que é considerado naturalmente uma forma de autoritarismo. Então, por discordar também da matéria, do teor da consulta, a Holanda pediu para que essa ministra, né, uma ministra da família, que já é uma pauta conservadora, né, saísse da Holanda e impediu, inclusive, que o chanceler turco fosse para a Holanda. Isso fez com que o Erdogan afirmasse, portanto, que a Holanda tinha uma prática que era nazista, fascista. A Alemanha reagiu, dizendo que, olha, isso não é exatamente uma coisa exatamente gentil de se falar, a gente sabe os horrores do nazismo, do fascismo e tal. E ele espinafrou ela também, dizendo que, né, a Angela Merkel, dizendo que a Alemanha abriga terroristas. Então, que a Alemanha não tinha que se meter no assunto, porque ele tinha informações de que muitos terroristas saem da Turquia e vão se refugiar na Alemanha. Aliás, agora virou moda, né? Tudo que a pessoa discorda é porque ela é nazista, né? Então ela é fascista. Em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. Até aqui no Brasil, até muitas vezes discussão política é muito aquela coisa, você concorda comigo ou você é fascista? Isso aí. Né? Me parece que voltou à voga, mesmo sem você ter qualquer tipo de aderência com a realidade ou com as características originais do nazifascismo. Mas o que é importante a gente dizer é que não apenas a Turquia tem uma consulta popular importante, né, que é no mês que vem, mas amanhã, na quarta-feira, tem eleições também na Holanda. Então tem uma jogada eleitoral aí, né? Me parece que um acaba meio que alimentando o outro. Para o Erdogan conseguir um inimigo externo é bom, ele está mostrando que ele está resistindo contra o Ocidente, malvado e tal. E para a Holanda você também tem uma jogada positiva, que é você estar se opondo ao Erdogan. Então, mal ou bem, você também consegue agregar votos. E teve alguém que entrou de gato no navio, que foi a Alemanha, que reagiu, que seria natural a reação, no momento que se fala sobre nazismo, a Alemanha reage. E é importante lembrar que em setembro desse ano também tem eleições na Alemanha. Então, é todo um quadro eleitoral aí que está se movimentando, exatamente. Bom, acho que a pauta no Brasil essa semana, além do saque do FGTS, está sendo a reforma da Previdência, né, que está arrebatando aí corações e paixões. Né? Você está sabendo o que vai acontecer? Você já está inteirado? Já tem a sua opinião? Eu só sei que eu não vou me aposentar, mas isso eu não estava esperando mesmo. Porque se a Miriam Leitão, por exemplo, ela assume o Ministério da Fazenda, né, passa a alguma gerência, eu já não me aposentaria mesmo. Então eu estou aqui para não me aposentar. Mas você quer se aposentar por quê, cara? Não, então não quero. E INSS é um esquema de pirâmide, você ainda não entendeu isso? É tipo Amway, sabe? Isso. Você vai entrando e tal, aí os que vão entrando depois vão pagando o seu. Isso. Aí no final a gente vê como é que fica. Não, então, aposentar é besteira. A gente vai continuar aí fazendo Petit Jornal. Quando chegar no Petit Jornal 7.432, a gente pensa o que a gente faz. Então tá bom. Mas agora falando sério, a reforma da Previdência, a justificativa é tentar reequilibrar as contas do governo. A gente sabe que o governo brasileiro está com problemas sérios do ponto de vista fiscal. No ano passado a gente teve um déficit de mais de 170 bilhões de reais, isso considerando apenas o resultado primário, né, que não leva em consideração os gastos com juros da dívida. Os gastos com juros da dívida são de centenas de bilhões de reais, então a gente está falando aí de um governo brasileiro que tem um déficit anual de centenas de bilhões de reais, o que é um valor bastante significativo e até mesmo assustador. Fica um pouco esse debate, o que faz com a Previdência, tem déficit, não tem déficit.
Na realidade, a discussão acaba sendo até um pouco infantil nesse ponto especificamente, porque algumas pessoas consideram que alguns impostos deveriam ser utilizados para cobrir o rombo da Previdência e não estão sendo contabilizados na conta, e outras dizem que a Previdência em si tem um déficit e, consequentemente, se você está pegando recursos de outros impostos para cobrir o déficit não deixa de existir. Então fica um pouco, às vezes, nessa discussão um pouco esquizofrênica e pouco efetiva. Mas, sem dúvida alguma, a proposta do governo é muito draconiana, né? Deixa eu tirar uma dúvida com relação a essa questão do critério. Tem gente também dizendo que, na verdade, uma parte do buraco da Previdência se dá pelo fato de que você usa o dinheiro da Previdência para pagar dívida pública. Faz sentido isso? No final das contas, não, porque quando você está falando da Previdência Social, o que a Previdência levanta de recursos por si só é menos do que ela desembolsa. Quando você diz que está utilizando recursos da Previdência para pagar a dívida pública, são recursos de alguns impostos que deveriam estar sendo utilizados para cobrir o déficit da Previdência. No final das contas, existe um problema, isso é inegável. O próprio governo Lula fez uma reforma previdenciária em 2003, fez discussões sobre a reforma previdenciária posteriormente. A presidente Dilma já estava discutindo a reforma previdenciária no início do seu segundo mandato, e agora o Temer está levando à frente esse debate. É um debate muito sensível, e eu acho que essa reforma particularmente ela peca por não enfrentar alguns problemas sérios, como a questão dos militares, a questão de algumas categorias que têm um tratamento diferenciado. Esse é o grande problema da Previdência do Brasil acima de tudo. Você tem alguns grupos que são tratados de uma forma muito privilegiada em detrimento de outros grupos. E me parece que isso não está sendo enfrentado da maneira mais adequada. Mais para frente a gente vai discutir um pouco mais sobre Previdência, acho que é um assunto que vai voltar à pauta bastante e vai ser um tema bastante quente nos próximos dias. Beleza. Para o pessoal que está assistindo a gente aí, deixar a sua opinião se o Daniel tem que fazer um vídeo só sobre a Previdência ou não. Eu lembro que ano passado você fez um sobre a PEC. Foi, verdade. E foi bastante ilustrativo. Basicamente, você quer me dar trabalho, não é isso? Quero. Você quer me dar trabalho, né? Você joga trabalho para mim e tira férias. Mas aí não sou eu que estou dando trabalho, é o pessoal que está assistindo a gente, não tem nada a ver com isso. Entendi. É o mercado, Daniel. O mercado está falando, você tem que ouvir o mercado. Eu ouço o mercado, não tem problema nenhum. O mercado demandou, a gente oferece. Então, o mercado, cria trabalho para ele aí. Obrigado, gente. Abraço.